Vamos começar apresentando os nossos convidados. Lembra da questão do óculos, gente? Pessoa, precisa do óculos. Então vamos lá. Vou apresentar primeiro para vocês e aí a gente vai conversar com eles. Pedro Teixeira Pequeno Neto, 43 anos, casado, 2 filhos e uma neta. Engenheiro civil formado em 2004 pela Universidade de Fortaleza, trabalhou no grupo Rei de Máquinas por 15 anos, atuando em vários estados do Nordeste brasileiro. Ex-secretário de Urbanismo da cidade de Quixadá, nos anos 2021 e 2022, prêmios de melhor engenheiro civil nos anos de 2019 e 2022, premiação que foi realizada pelo Sistema Monólitos de Comunicação, e também prêmio de melhor secretário municipal do ano de 2022, premiação realizada pela Ventura Publicidade e Eventos. E juntamente com ele, aqui na entrevista e também na vida, nós temos a Cartenuze, a Cartinha Saraiva Teixeira, de 42 anos, casadas, 2 filhos, uma neta. Tem que ser igual, Tem que obviamente. ser. Né? Estudante de medicina, proprietária da Casa de Crédito em Quixadá, suplente de vereador, onde obteve 730 votos. Olá, é um prazer tê-los aqui conosco. E bora começar essa conversa que vai ser muito Bora. boa. Fiquem à Vamos. vontade. Para se apresentar e falar com o público. Vai. Na verdade, eu quero agradecer esse espaço. Eu acho muito importante esse momento. A gente vai ouvir, né, os participantes, ouvir a entrevistadora, compartilhar momentos com a minha esposa Cartinha e falar sobre o Quixadá, que é o que eu acho mais importante. Todos nós aqui temos um carinho, um amor imenso por Quixadá e a gente espera contribuir de alguma forma. Exatamente. Por isso que nós aceitamos esse convite, né? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Cartinha. E aí, por que nós aceitamos esse convite? Porque primeiro a gente ama Quixadá. E nós estamos aqui sempre pensando em somar, né? Somar com o próximo, somar com a nossa vida profissional, somar com aquele que realmente precisa da gente. Então eu sei que hoje esse podcast e TheCast vai ser daqueles, porque eu já imagino como vai ser bem animado. E eu sou assim, gente, eu sou muito verdadeira. Por um lado, agrada a uns, por outro não. Mas eu acho muito melhor ser verdadeira do que fingir ser alguém que eu não sei ser. Ninguém, na verdade, tem unanimidade, né? Aí, e sempre que a gente vai se tornando uma figura cada vez mais conhecida, seja como for, a gente vai ter os gregos e os troianos. Então, a gente tem que Certeza. saber lidar com isso. Verdade. Mas antes de adentrar, né, nesses temas, bora construir aqui um caminho. Bora. Eu vou começar também já sendo um pouco polêmica. Às vezes a gente vê uma figura política, e a gente vai criando um estereótipo da pessoa, né? Ai, é o filhinho de papai. É. Ai, gente sempre teve tudo, né? E muitas vezes a gente também não conhece muito da história de cada um, né? A gente vê aquilo que está se apresentando ali naquele momento, naquele ano. A gente, às vezes, julga muito as pessoas, e quando eu falo a gente, eu falo de uma coletividade, pelo aquilo que a gente está vendo naquele momento. Uhum. Ai, a pessoa é assim, a pessoa é classe média, a pessoa tá. Ai, tem tudo, tem uma casa bonita, tem um carrão, viaja e tal, aquilo que está nas redes sociais, as pessoas criam uma imagem. Mas a gente não sabe quais foram os caminhos traçados, a história. Então, Verdade. nós temos 2 pessoas aqui, eu vou começar com o Pedro Neto. Conta um pouquinho da tua história, tu é de onde, quem são teus pais? Pronto. Eu sou quixadaense. Família materna é a família Holanda Pinto. A rua lateral aqui é no nome do meu bisavô, Basílio Pinto. Minha família paterna é meu pai popularmente conhecido como Chico Aleijado. Hoje eu estive com ele lá na Feira dos Bichos. Ele é de comércio, de comprar bicho, vender. Ele trabalha muito com a irmã dele, a tia Lili. Tinha algo dele dentro do mercado, não tinha? Não, a minha tia tinha um box no mercado. E quando o Ah, marido dela faleceu, ela
perdeu esse box. Na época deu um certo conflito, mas enfim. Mas, tipo assim, o Pedro Neto, vamos lá, você tocou num ponto importante. Minha mãe sempre quis que eu estudasse e fosse fazer uma faculdade. Naquela época, quando eu terminei o terceiro ano em Quixadá, não tinha. Tinha a FECLESC, que era o curso de, Licenciaturas. né? Você estudou em escola pública ou Não, eu estudou? estudei em escola particular, no Qual? Colégio das Colégio das Irmãs, Irmãs. até a oitava série. Fiz um ano no GVA, aquela história que a gente estava É. conversando aqui nos bastidores, porque minha mãe não queria que eu estudasse à tarde. Ela queria que eu estudasse de manhã, para aprender a acordar cedo, isso, aquilo, outro. E teve um ano que só ia ter à tarde. A minha mãe me tirou do Colégio das Irmãs, colocou no Colégio do Padre para estudar de manhã, e depois eu retornei para o Colégio das Irmãs. Terminando a oitava série, eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano na escola, no Colégio CACD. E naquele momento eu queria parar por ali, CACD eu acho que estava no início, né? Era naquela época? Eu acho que sim. no Era. prédio novo ali Era. na Tenente Cravo. Eu queria ter parado por ali. Aí a minha mãe, não faça isso, vá fazer faculdade de Fortaleza. Todos seus amigos estão indo fazer faculdade de Fortaleza. Eu disse, não, mãe, eu vou falar com o tio Cláudio, tinha um posto de combustível aqui, o posto Bandeirantes, e vou trabalhar lá com ele. A mãe, não, então tá bom. Ela, vou arranjar um emprego para você. Aí falou com o Geraldo Bertoldo, proprietário do supermercado São Geraldo, e conseguiu um emprego para mim, para trabalhar na bancada de frios. Aí eu estava lá, cortando presunto e queijo, entregando aos clientes, linguiça. Quando chegou um amigo nosso mais velho, o Jeová olhou para mim e cruzou os braços. Aí disse, Pedro, todos os teus amigos foram estudar em Fortaleza, em faculdade, tu vai ficar aqui, cara. E me dando carão na frente de todo mundo. Aí eu cheguei em casa, mãe, eu vou estudar, ainda dá tempo. Aí eu consegui, fiz o vestibular na UFC para engenharia agrônoma e fiz para engenharia civil na Unifor. Aí meu pai, não tendo muito estudo, ele só estudou até a quarta série, mas ele disse, faça engenharia civil, porque a agronomia aqui no Nordeste não tem mais campo, não tem muito investimento, está tudo migrando lá para a região centro-oeste, que é Mato Grosso, Goiás, enfim. E eu fui para a engenharia civil. Graças a Deus, nessa oportunidade, eu conheci muita gente boa, passei a conviver com grandes pessoas que me ajudaram na minha formação adulta. Eu trabalhei com Roberto Farias, D'Ângelo Farias, Dr. Câmara, que me ajudaram muito nessa formação. E fiquei durante 20 anos atuando em Fortaleza e Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e alguns serviços no Pernambuco. Principalmente em que área, assim, da construção civil? Eu atuei muito na área industrial, em plantas industriais, como Petrobras, Gerdau, Votorantim, Apodi Cimento. Foi quando eu resolvi, convidei a Cartinha para a gente retornar ao Quixadá, e ela, como uma grande companheira, topou e nós retornamos ao Quixadá. Que desafio, viu? E você? Cartenúzia. Cartenuse. Olha o nome, meu povo. Cartenuse E já é diz, né? separado, né? É, Cartenuse. Isso eu venho da Barra do Sitiá, que na época era o distrito de Banabuiú, né? Então, uma professora estava lendo o livro, viu esse nome lá e achou muito bonito, porque é um nome diferente. E aí minha mãe colocou. Seus pais são do interior? São. A minha mãe é da Barra do Sitiá e meu pai também, tá? E aí eu fiquei conhecida como Cartinha, né? Colocaram esse apelido, Cartinha. Então, assim, o meu pai, ele já faleceu, eu tinha 4 anos, e ele é um homem, era analfabeto, e que eu tenho muito orgulho, e eu tenho vários clientes assim. Ele era agricultor? Agricultor. Me emociono, mas eu não vou chorar, enfim. Não, meu pai também é agricultor, eu tenho muito orgulho, sabe? Eu tenho orgulho de contar minha história, porque serve de exemplo para outras pessoas. E aí, a minha mãe, até hoje, é uma guerreira. Ela é minha melhor amiga, ela é meu exemplo de vida. Mulher, a gente nem começou. Nem começou, eu já tô aqui chorando. Gente, calma. Calma, que É porque ela perdeu o pai muito cedo, com 4 anos. Mas aí, enfim, gente, E e a assim, mãe eu só dela é tenho mãe e orgulho pai. da minha história. Sua mãe trabalhava em quê? A minha mãe era companheira, assim, do meu pai mesmo, era do campo, né? Os E aí dois ela me eram do conta as campo. histórias que
comprava um tecido, saía na burra, né? Tinha aqueles catuá, e aí eu vender, e meu pai gostava muito de venda, e um dia conseguiu trocar por um carrinho, e depois foi trocando por outro, enfim. Sobrevivência. E aí, quando meu pai faleceu, nós viemos para Quixadá. E a minha mãe e ficou a minha mãe e nós três irmãs. E aí minha irmã ficou com 1 mês e 14 dias. E aí a minha mãe sempre trabalhou muito para sustentar as filhas, né? Dar o melhor. Que é aquela que te chamava de mãe, porque eu pesquisei eu pesquisei muita coisa. Aquela que o quê? Te chamava de mãe, que você colocou na internet. Não, a Paulinha não. A Paulinha ela já foi de um namorado que a minha mãe teve depois, né? Foi a Cartejane. Aí a Cartejane ela ficou com 1 mês e 14 dias. Hoje eu tenho 4 irmãs. E a Paulinha, ela me chamava de Mantinha, porque quando a gente ficava de férias aqui em Quixadá, a gente pegava o carro de horário, subia no carro de horário do meu tio e a gente ia para a Barra do Sitial. E aí ela sempre ia comigo, né? Então eu era aquela irmã que ela se apegou muito, né? E me chamava de Mantinha. Muito bem, muito bem. Interessante saber da história de vocês, né? Porque assim, muitas vezes a gente não sabe muito de onde vem. E assim, eu pesquisei bastante sobre vocês e vocês são 2 figuras que criam amor ou ódio, né? Ai, meu Deus. Tem muita gente que gosta muito de vocês e tem muita gente que tem muitas críticas, né? Amém. Fico triste por isso, mas... Mas assim, eu acho que a primeira pergunta, né? Você sempre quis entrar na política, como foi isso de começar a vida política? Como surgiu essa ideia? Porque a gente pode ser politizado, mas outra coisa é adentrar a política de uma forma mais ativa, né? Olha, mesmo estando esses 20 anos fora, lá em Fortaleza, e rodando esses estados do Nordeste, como eu falei, a gente sempre acompanha a nossa cidade. E eu acho até que quando começou, nesse primeiro momento, eu posso falar nome de políticos aqui? Pode. Fique à vontade. O ex-prefeito Hilário Marques fez a primeira administração brilhante, encantou os olhos de todo mundo. Sim, sim. E eu acho que depois o político acaba se acomodando e foi vendo aquela coisa paralisando. E aqui do lado a gente vendo que Xerambim se desenvolvendo, crescendo, e Quixadá permanecendo com o mesmo gestor e ficando um pouco para trás. E a gente queria contribuir de alguma maneira, né? Eu me empolguei com aquele momento do prefeito João, por ser um cara simples, popular, tá no meio do povo, escutando as demandas do povo, que ele recebe todo dia na loja dele ali, esse povo aí do sertão, o povo aqui da rua. Então, o João, naquela época, ele se configurou numa figura muito popular. Talvez naquele momento, em relação ao Hilário, que era uma figura extremamente popular, principalmente com os espaços, as periferias, digamos assim, da nossa cidade, o João também era uma figura muito popular, né? Tinha muito contato com as pessoas. Um grande comerciante, e, assim, até mesmo porque o povão, ele gosta muito disso, dessa pessoa simples, acessível. E o João era uma pessoa acessível que era uma possível oposição que na época surgiu, né? Era uma oportunidade de uma nova visão, algo diferente, não seguir no mesmo, tal. Mas enfim, quando foi em 2016, na primeira eleição, essa eu já tentei participar de forma mais efetiva. Você, não cartinha. Não cartinha. Não. A cartinha ainda estava em Fortaleza. Não, mas a gente vinha participar das carreatas, né? Dessas coisas. Mas, tipo assim, eu passei a participar das reuniões, acompanhando o Ricardo Silveira. Eu fiz de tudo naquele momento para unir o Ricardo e o Zé Nilson. Tivemos lá em Fortaleza várias reuniões, aqui em Quixadá. Então, eu participei de uma forma mais efetiva. A população resolveu permanecer com o mesmo prefeito, o Hilário foi eleito novamente, e a gente ficou acompanhando de longe o que estava acontecendo. Longe de perto, né? Longe, mas eu falo até longe, porque muitas vezes eu estava lá no Maranhão, São Luís, eu estava em Mossoró, estava... Era no período que você ainda estava viajando, trabalhando. E a gente, eu acho que todo dia eu procurava lá e continuo procurando, ver notícias do Quixadá. Todo dia, você pode ter certeza que todas as páginas, eu não tenho uma página preferida, não. Eu olho o Diário de Quixadá, o Monólogo do Porto, Revista Central, o Info Digital, eu acompanho tudo. E escuto todos os lados e a gente procura entender esse Quixadá. Quando foi 2020, aí eu
participei diretamente, Eu já estava aqui, já né? estava aqui, na eleição do Ricardo Silveira. É tanto depois dele eleito, eu fiz parte da, como é que chama? Na Da transição, aquele Uhum. governo de transição. E logo em seguida ele me convidou para ser secretário. Naquele momento, eu fiquei assim. É um momento que eu fiquei com uma satisfação muito grande, porque era uma oportunidade de eu trabalhar diretamente por minha cidade, Quixadá, Servir, né? né? Servir minha cidade. E eu procurei fazer isso da melhor maneira. Aí muitos perguntam, Pedro, por que é que tu saiu com 2 anos? Já você responde. Calma. Mas ele é aperreado Calma. assim mesmo, É, é? minha filha, é desse jeito. Quero resolver tudo logo. É, desse jeito. E aí você também resolveu se candidatar. Na verdade, desde pequenininha, eu sempre fui muito comunicativa. E aí, como eu vim da Barra do Sitiá, pode perguntar aí a Egberto, daqui Doce, vários comerciantes aqui em Quixadá, eu sempre passei nos comércios pedindo brinde para levar lá para o meu sertão, para a Barra do Sitiá. Eu me vestia de Xuxa, eu me vestia de Mamãe Noel, eu me vestia de Paquita, eu levava minhas irmãs tudo vestidinha de roupa. Eu adorava fazer aquele show da Xuxa. E aí, lá na Barra, tinha uma pracinha, e eu e meu primo, o Mamá, a gente sempre brincava lá. Que, tipo assim, dava 10 horas, aí tinha que desligar a televisão e todo mundo tinha que ir pra casa, né? E a gente dizia assim, eu ainda vou ser prefeita aqui da Barra do Sitiá. Isso da Barra, né? Mas eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça de me candidatar aqui em Quixadá. E aí, eu não sei se é essa a minha maneira de falar, que aí o doutor Ricardo também é nosso amigo, né? A gente participou de casamento dele, de batizado das filhas, de aniversários. Então, assim, ele me convidou para ser candidata a vereadora no partido dele. E eu disse, será que eu vou? Porque a gente sabe que a política, ela não é tão fácil ou como a gente imagina que ela é para ser. E aí eu aceitei esse grande desafio, né? Mas não tive êxito suficiente para poder entrar, né? Mas assim foi um convite dele e aí eu aceitei, enfim. Essa questão da política, agora falando, eu vou falar aqui de uma forma bem leiga mesmo, porque eu tenho que trazer uma perspectiva de quem está vendo, né? Todo mundo diz assim, ah, a política é suja. Ai, a política é complicada. Entrar na política é complicado, porque de alguma forma você fica marcado por aquilo ali. E aí você, mulher, mãe, né, todas as suas demandas profissionais, né, e aí uma super exposição naquele momento e uma exposição também muito ligada a essa figura da primeira-dama, né? E aí eu me lembro assim que eu estava em Fortaleza, mas eu acompanhava a questão das sopas, né? Não tinha umas sopas e tal, um Mas a gente, projeto. eu sempre gostei de servir. Antes ou depois da política, eu continuo fazendo isso porque eu gosto, tá? Gostaria que as pessoas não precisassem disso, né? Esse assistencialismo. Esse O assistenciamento, que cada um assistencialismo, tivesse, né, a sua condição financeira, para não precisar disso. Mas, assim, eu gosto de servir e realmente eu só não sirvo a alguém quando realmente eu não estou com condições para servir mesmo. Mas eu sou capaz de tirar o que eu tenho para poder dar. E aí, essa minha ligação que você falou daí com a Yáscara, de dar sopa. Não, uma ligação nesse período, uma proximidade que de alguma forma ligava Mas bastante a tua foi, imagem à dela, né? mas foi depois que eles ganharam a eleição. Não foi antes, foi Não foi depois. antes, né? É como se eu tivesse. Eu estava num momento difícil, mas aí Deus me disse: você tem que dar o seu dízimo. E aí eu fiquei com R$ 33 no cartão de crédito. E eu comprei um pacote de macarrão fechado. E aí, Isso no período. depois que passou a eleição, que eu já tinha Ah, perdido e tal, e aí eu disse, eu preciso fazer isso. E Tadeu sempre me acompanha também nessas sopão. o Tadeu é meu Tadeu. amigo que anda assim comigo direto, né? Tadeu Que tá tá aqui até hoje. É ali aquele ali. É assistindo. aquele ali. E Está aqui com a aí, gente assistindo você me ao vivo a acredita que gravação. teve alguns empresários daqui de Quixadá que disse, Cartinha, eu não sei para onde doar ou para quem doar. Eu posso contribuir com esse seu sopão? E eu disse, pode. E também aquela moça da Divina Cozinha,
ela fazia caldeirão de sopa Peraí, lá. deixa eu entender. Isso. Isso foi depois que as Depois, conversas... Peraí, pronto. depois, porque Do- para não ficar, tipo Teve o assim, período da eleição e esse, digamos assim, assistencialismo não foi no período das eleições, foi não, foi depois. depois, E claro. aí, depois que passou, você começou esse projeto das Sopão, sopas, você começou imbuída de uma vontade de fazer vontade alguma minha. coisa. Mas ela já fazia isso Eu já antes fazia da antes, eleição. só que no período da eleição eu não podia Ah. fazer, né? Então, assim, como eu te disse, eu faço essas coisas desde criança, eu gosto disso, Natal para as crianças. entendeu? Eu É faço porque dia a das galera, vê o político, Hum. né? A pessoa que envolve a política e diz assim: olha só, tá fazendo isso Pra porque ganhar. quer voto. Isso aí tá querendo alguma coisa. Foi não, gente. Político vai ser uma pessoa tão boazinha, assim, de querer estar como a cartinha do povo, Cartinha do povo. né? E aí, será essa mulher toda arrumada, de saltos, cabelo nas luzes, muito bonita, nas lojas mostrando as roupas chiques e tal, né? E aí as pessoas dizem assim, não, mas ela vem pra cá para dar um sopão pra gente se misturar. E eu sempre fui tão querida, tão bem recebida por eles, acredita? Porque quem tá de fora julga, né? Mas assim, você poder entrar na casa, eu batia. Lembra, Pedro Neto, no dia do meu aniversário, eu fui pro Dom Adélio, pra missa, que eu gosto muito de ir lá. Adélio, E, querido. E aí, meus filhos me perguntaram o que era que eu queria ganhar de presente. E eu falei que nada, que eu já tinha tudo, eu sou muito grata a Deus. E aí nós fizemos um sopão, um caldo, isso muito antes da política, muito antes mesmo. E aí Pedro Neto foi dirigindo o carro dele, tava chovendo nesse dia, só aquela neblinazinha. E aí nós fomos pro Monte Alegre. E aí minha mãe, João Pedro, Melzinha em cima do carro, e eu descia do carro, batia na porta lá, né, da pessoa, porque como estava nesse tempo nublado, e a gente batia assim, tem sopa? E aí eles diziam, sabe o quê? Você é candidata? Isso eu nem sonhava. Eu digo, não, é porque hoje é meu aniversário. Menina, saiu assim umas 10 pessoas de dentro de casa. Parabéns pra você, cantando meus parabéns. Assim, foi muito massa. Então, você poder ajudar alguém sem saber a quem é a melhor coisa que tem. Pode ter certeza Interessante disso. que as pessoas elas vão criando uma imagem super negativa Vão. em relação a essa doação. Mas eu sei uma coisa sobre você, Por diga. que você não falou aqui. É a PAPEC. A PAPEC, pronto. Olha só, A a PAPEC. Olha, eu investi. Olha, a gente Eu vai gostei brigar. assim, A gente minha vai brigar filha. porque ela fala demais, eu falo demais. Eu sou péssima entrevistadora, que eu quero ficar debatendo. Eu gosto demais. Olha Posso? só, pois eu fui falar com você sobre vocês. Não, eu não procurei outros políticos, eu procurei o povo. E é o certo. Ora, eu tô morando em Fortaleza, gente. Eu tenho que perguntar a quem sobre pessoas que são O políticos. povo de Ao Quixadá. povo. É. E aí eu procurei algumas pessoas. E uma pessoa me disse: olha, isso, que depois a gente vai falar, mas ela tá fazendo medicina, você sabia? Eu disse, eu li aqui na biografia dela. Você sabia que ela conseguiu para a PAPEC, meu filho é autista? E que ela conseguiu para a PAPEC, junto lá com aquele povo lá, que ela consegue com mais acesso. O que foi que você conseguiu? Ó, deixa eu falar. Primeiro, nesse período da política, porque tudo a gente fala e volta sem querer para a política, porque foi aonde eu conheci os 4 cantos de Quixadá. Eu rodei os 4 cantos de Quixadá, todos os distritos, bairros eu fui. E eu fiquei impressionada com a quantidade de crianças autistas sem assistência. Essa era a realidade. E eu acho que as mães ainda sofrem muito com isso, né? Porque lá na PAPEC, ela tem uma fila enorme de crianças precisando ser atendida. E, infelizmente, ela não tem como atender essa demanda toda. E aí, pensando em contribuir, todo evento, porque lá na faculdade a gente tem uma cadeira de seminários, onde a gente passa a desenvolver um projeto e no final do semestre a gente tem que aplicar aquele projeto. E aí eu faço questão
de sempre estar presente lá na APAPEC, porque a gente leva um coffee break, a gente leva informações para os pais, a gente leva informações para as crianças, e assim, é incrível, não só sou eu que participo, as pessoas às vezes olham para mim porque eu já fui candidata e acham que tudo é questão de jogo De político, marketing, sabe? E não marketing. é. Tem as suas Sabe? colegas. Tem as minhas colegas que me acompanham, tem a minha amiga que é psicóloga, a Suiane, ela tem um filho também autista, e aí ela estudou fora, e ela estava trazendo tanta coisa legal lá para a PAPEC, E hoje faz medicina e junto com hoje faz você. medicina comigo. E aí o melhor de tudo é que ganhando ou perdendo nas eleições, eu não deixei de contribuir com a sociedade. Porque dentro da casa de crédito, certo? Eu consegui uma ajuda de R$ 1.500 mensalmente lá para a PAPEC. E aí onde eu Como consegui. foi essa ajuda? O Banco Comprev é assim. Igual o Pinheiro Supermercado. Uhum. O Pinheiro Supermercado, uma vez, eu postei que uma menina estava precisando de uma cadeira de roda. E a Marcela, gerente lá do Pinheiro Supermercado, disse, Cartinha, o Pinheiro Supermercado, ele tem um instituto onde você faz uma carta, conta a história da pessoa e ela vai lá entregar o brinde. Foi assim que a Marcela fez. E a Comprev, a Lídia me falou, Cartinha, a Comprev também, ela tem esse instituto. Eu digo, pois vamos ajudar alguma instituição daqui de Quixadá? Poderia ser a PAPEC, poderia ser o Novo Horizonte, poderia ser o Grão de Mostarda, qualquer um. Mas como eu vi a demanda muito grande dessas crianças, então eu pensei, a PAPEC eu acho que ela está precisando mais. E aí o banco todo mês, eu acho que já está no 3º mês, ou é no 4º mês, que ele está mandando R$ 1.500. E aí a instituição ela tem que ser toda organizada, com CNPJ. A Vera, né, que é a presidente de lá, mandou muitas documentações. Gente, isso demorou quase um ano para poder sair, entendeu? Veio gente do Rio de Janeiro do banco, ver se realmente a instituição existe, né? E eles foram visitar Há lá. toda uma verificação, Há né? toda uma verificação. E hoje a PAPEC tem lá disponível para as crianças uma nutricionista, que aí ela atende tanto as crianças quanto os pais, né? E essa nutricionista, ela também faz medicina. Ela é minha colega. E aí, se um dia os pais falarem assim, Cartinha, a gente não está mais, vamos supor, gostando desse serviço, ou será que você pode trazer outro serviço? Quem sabe um dia a gente não possa fechar uma parceria com alguma fonoaudióloga e esses R$ 1.500 já vá para ela, entendeu? Então, tipo assim, não tem esse jogo político, não tem, isso aí é de mim, Cartinha, de poder contribuir com aquelas crianças. E é isso. E aí, vou já para você, calma. Você acha? Calma, calma. E essa coisa de fazer medicina, menina? Essa Porque, coisa assim, de fazer não medicina. foi ser mãe primeiro, foi ser empreendedora primeiro e entrou na faculdade. Olha, Na gente, isso é verdade, importante dizer, porque assim, eu preciso fazer essa ressalva. Muitas pessoas acham que depois dos 40 a gente não pode mais começar algo, tu já né? pensou? Eu estava comentando aqui com a Cartinha, essa galera da nossa época. Aí a galera. Ó, eu era Eu acho uma série a mais. a mais ou menos. A mais. A A mais. mais. A mais. Um A mais. ano a mais. Estudávamos na mesma escola e eu me lembro muito dela. Ela não estava lembrando, mas eu lembro muito dela, né? Porque Vou ela investigar, jogava, vou ela investigar essa jogava. vida. Eu era uma menina observadora. Eu fazia Hum. questão de ficar só olhando as coisas, depois fazia as análises comportamental do povo. Na verdade, eu vou E te como contar. foi essa coisa de. E por que medicina? Eu já Assim, tinha tentado 2 vezes na Unicristos e uma vez na Unifor. E aí eu não tinha conseguido, né? Tinha ficado lá nos classificados. E aí, muito triste, depois de ter chorado bastante, de ter perdido. Tadeu, meu amigo que tá ali. Gente, Tadeu, tu tá com a bola toda, hein, Ele Tadeu? disse, Cartinha, abriu as inscrições para o curso de medicina aqui em Quixadá. Eu, o quê? Pá, menina, me inscrevi lá e tal. E entrei com minha nota do Enem de 2016. Então, eu acho que... A nota do Enem de 2016. De 2016. E eu tinha passado aqui na Federal, eu acho que era para ciência da computação. Mas como eu estava em Fortaleza, então eu não vinha. Também já fui estudante da UES aqui em Quixadá, fui estudante da UES lá em Fortaleza. Tu fez o que na UES aqui? Aqui eu fazia ciências e eu transferi para a UES em Fortaleza
ciências biológicas. Hum. E aí tem até os meninos que na época, o Eliseu, os meninos se formaram lá e a gente às vezes sempre se encontrava lá pela UES, né, lá em Fortaleza. E assim, e hoje eu tô no maior desafio da minha vida, que é a medicina. Gente, não é fácil, mas é prazeroso. E aí eu digo mais, eu ainda me sinto mais orgulhosa porque eu sou a estudante quixadaense cursando medicina na Estácio, a mais velha da nossa cidade. E sendo da primeira turma, né, Pedro Neto? Quase que eu ia sendo tua professora. Foi, olha aí. Mas aí ficou inviável, gente. Mas dá tempo. Vim Ei, aqui, mas o vim bom, aqui mas só, o bom, só dar uma eu fiquei nos disciplina. classificáveis, né? E aí eles foram chamando, e aí outras pessoas passaram para outras faculdades. Uhum. E aí, quando eu abri meu e-mail numa quarta-feira, aí quando eu vi, aprovado, passei, não acredito não, e agora? Aí ela disse, olha, você tem que vir fazer a matrícula hoje e tal. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí a matrícula, acho que era 8.400. E eu, pelo amor de Deus, eu só tenho 2.000, como é que eu vou fazer? Já sei. Aí liguei pro meu sogro, seu Chico, passei pra medicina, não sei o quê. Mas aí ele, parabéns, minha filha. Mas eu não tenho dinheiro para fazer a matrícula, não. E aí? E aí Já ele me deu a ligou, já ligou parte. nos queixos. Mas Não é foi todo porque- mundo levar a mãe dela. Aí a minha o mãe pai, deu uma parte, ele deu outra parte. Aí fui lá na Articom, tirei uma foto que tinha que levar aquela foto 3x4, fui na faculdade, enfim. E aí, até hoje eu tô, né? Já estou indo para o 6º semestre de medicina. Então, estou chegando aí no meu médico e é desafiador. Mas eu também levei muita coisa boa, viu? E olha, não me deixa falar aqui não, minha filha, porque eu pego esse microfone. Eu tô percebendo, eu tô Depois eu percebendo. te digo. E aí, assim, secretário de Urbanismo de Quixadá. E por que não continuou mais? O que eu ouvi sobre você, dentro do secretariado, foi muitos parabéns, inclusive, muitos aplausos, assim. Conversando com uma pessoa que, inclusive, tem uma postura de oposição à situação de Quixadá, né, ao doutor Ricardo. Depois eu quero até conversar com você um pouco sobre isso, se você acha que nós temos uma oposição neste momento ao Ricardo, né, mas uma pessoa que tem uma postura mais de esquerda e que teve a oportunidade de conhecer e de ouvir primeiramente falar sobre você. E as falas sempre muito negativas, né? É uma pessoa difícil, é uma pessoa bruta, como se diz no interior, é uma pessoa de difícil acesso, de difícil trato. E aí eu conversando com ele para pegar informações suas, porque essa pessoa, ela é uma pessoa que, né, dentro. E ela, Kessia, eu me surpreendi positivamente com essa pessoa. Cheguei, ele estava conversando com os peões, eu nem sabia que era o secretário de urbanismo. E eu comecei a bater papo com ele, a gente foi conversando sobre questões e tal. Então, de muito fácil acesso. E aí, quais foram, assim, os trabalhos que você desenvolveu? Por quê? E como é que ficou esses trabalhos, né? Como ficaram esses trabalhos? Uhum. Se eles tiveram segmentos, se foram cortados, e por que você não continuou? E eu queria pedir que baixassem subissem esse ar-condicionado, que é para esquentar, gente. Eu já estou chorando Eu aqui. vim logo de casaquinho, né? Para não Você- passar. Vai, eu já estou quase puxando. Bora lá. Kézia, eu acho assim, cria-se uma imagem quando você está em uma disputa eleitoral. Sim. A partir do momento que a gente toma partido, Partido já está dizendo, você está tomando partido. você está de um lado, tem outro do outro, ele vai olhar para você diferente. E quando termina esse período, isso para mim zerou, passou. Eu tive a oportunidade de ser o secretário, não para trabalhar para um partido político. Eu fui contratado para trabalhar pela cidade de Quixadá. Então falava comigo o político A, o político B, o político C, eu tratava todos iguais. Com acessibilidade. Com acessibilidade. Eu procurava sempre dar satisfação. Se fosse possível resolver o problema, a demanda que eles estavam me trazendo naquele momento, eu resolvia. Se não fosse, eu ia até ele e explicava, hoje nós não temos recurso, eu não tenho contrato. Eu procurei dar essa atenção que a população quer. E eu conheci muita gente. E tem essas barreiras, pelo fato de ter acompanhado um político, né? Coisa boa. Feito Hoje não tem parte. susto, não, né? Aqui é Hoje diferenciado. você entregou sem me matar, né? Sem o susto, né?
Eu, se eu beber café, eu vou querer fumar. Não, então Não, não, obrigada. Então era isso. Eu estava trabalhando para a cidade de Quixadá, Para o povo. para o povo. Nós, eu tive a oportunidade de estar na transição, andei acompanhando as equipes da saúde, as equipes da educação, equipe do meio ambiente, rodei esse Quixadá num todo. Vocês sabem que tem gente que não sabe o que é transição, que não entende o que é isso entre algo que está saindo e algo novo que está chegando e o que seria isso? Porque tem todo esse processo, Tem um né? processo de conhecer as demandas, conhecer o que está sendo feito, né? Até para fazer um Sabe projeto. os contratos que estão ativos. Porque você imagina, se encerra o período de um prefeito no dia 31, meia-noite, no dia 1º já é um outro prefeito. Se não tiver essa transição, você chega sem saber de nada. Sim. Né? Então foi muito importante, teve a colaboração. Josênia foi muito atenciosa e o Carlos me recebeu muito bem. O ex-secretário de Meio Ambiente, Kilder e Lobo, me recebeu muito bem. E eu tive uma felicidade imensa de pegar uma equipe de servidores efetivos do município, muito bons. Luciano, um cara extraordinário. É importante dizer que são efetivos, viu? São efetivos. Maíra também ajudou muito. Depois veio colaborar com a nossa secretaria, ela chegou depois, mas é efetiva. A Fatinha, tem a Lindervânia. Essa já não é efetiva, mas me ajudou muito, a Gessiane. Então, o seu Tuca, que chegou para trabalhar na parte de iluminação pública. Então, eu fui muito feliz na equipe. E olha que não foi dedo meu escolhendo eles. Eles já estavam. Eu tentei me aproximar, formar essa liderança com eles e Sim. que eles caminhassem juntos comigo. Não é à toa que todos os dias eu saía nas ruas do Quixadá e visitava todas as equipes que estavam trabalhando na desobstrução de um esgoto, num buraco, fazendo o conserto desse buraco, na pavimentação. Eu ia em todos eles, sentava com eles, como você falou, eu vi ele tomando café com o pessoal. Porque é um pessoal que está lá esquecido, ganha um pouco. E se o secretário não der o mínimo de atenção, qual é a motivação que esse pessoal vai ter para trabalhar? Então eu procurava motivá-los, mostrando para eles que eu estava do lado deles. Eles podiam contar comigo. E a gente aproveitava momentos e eu aproximava, reunia todos, confraternizava com coffee breaks lá na estação, que era o nosso ponto de encontro, café da manhã no galpão dos garis. Nós fomos pioneiro de uma ideia que hoje já está sendo replicada em outras cidades. Você sabia que nós levamos todos os garis do município para assistir filme no cinema do Pinheiro Supermercado? Foi uma repercussão muito E bacana. teve uma parceria muito grande do Pinheiro. Eles tiveram pipoca, guaraná, chocolate. Teve sorteio de um valor para compras Ou no seja, algo supermercado. bem humanizado. E eu gostava de estar com eles, eu me sentia bem. Porque se eles não tivessem... Continuou, gente. Mas é assim, É isso que o povo quer saber. E Eu essa vou já- galera inteira, todo mundo que eu conversei, que falou sobre o Pedro Neto, estou dizendo que eu estou informando, isso é ótimo. Mulher é forte, viu? A gente dá nossos Não é pulos, com né? medo que vem por aí. E assim, todo mundo fala assim, por que você saiu? O que foi que aconteceu? vai chegar aí. Eu já estou ansiosa. Você não deixou eu falar todos os programas que tinha Gente, com eu os sou aperreada. os Uau. nossos colaboradores. Eu procurei o secretário de esporte, pedi a ele, disponibilize um horário da Areninha, que fica lá no Planalto de Jerusalém, para os nossos garis, calceteiros, serventes, podadores, e jogar bola uma vez por semana. Nós conseguimos esse horário para eles jogarem bola. Promover a festinha do dia do gari, onde todos eles recebiam presente, e era a participação da sociedade chataense. Mandava ferro elétrico, ventilador, liquidificador, Eu não cestas. gosto de elogiar político, não, desculpa. Mas Todo eu vou lhe mundo. falar, eu vou falar uma coisa. Quando eu vim aqui, depois de muito tempo, né, 2019, aí eu vim em 2021. Gente, a cidade estava super limpa. Porque vocês sabem que Quixadá tinha a lenda da cidade suja, né? E Quixadá estava super limpa. Mesmo, assim, dava para ver as ruas. Isso eu vou lhe elogiar, né, como quixadaense que sou. Assim, realmente estava diferente a coisa.
Uma equipe Porque eles motivada. estavam trabalhando motivado, não era bom motivar uma Não, equipe? motivar faz Nós fazíamos mutirão noturno de coleta de entulhos. Minha preocupação era muito grande ter entulho no meio das ruas, principalmente no centro Sim, da não cidade. tinha. Ah, É deixa eu só verdade. falar. E o bom, sabe o que era, minha filha? Eles trabalhando, né, nesses mutirões noturnos. Quando eu olhava, cadê Pedro Neto? Pedro Neto tava lá com eles. Era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Quando eu olhava, meu Deus, cadê meu marido? O homem tava lá. Ouvi Tinha fofoca prazer. sobre isso. Ouviu? Fofoca boa. E Continue. tinha muita. Na oportunidade da transição, eu identifiquei muitas pedras espalhadas na cidade. Como estava tendo a obra de revitalização do centro, não foi tirada essa antiga Sim. pavimentação, e eles foram encostando em alguns locais. Aí, na transição, rapaz, eu vou utilizar essas pedras. Eu tenho uns calceteiros que estão trabalhando na prefeitura, Sim. serviço prestado. Eu vou conseguir arisco, tem uma caçamba, tem uma máquina, vou em algum local, pego e passei a fazer muita pavimentação. Sempre comunicando ao prefeito Ricardo, ele dando total liberdade para Vocês trabalhar. bem alinhados. Demais, demais. E assim, o Ricardo é um cara que tá se dedicando muito, o Quixadá. É muito difícil, mas ele está se dedicando muito. O Ricardo tinha momentos que ele mandava mensagem 4h50, 5 horas da manhã. Pedro, hoje vamos para a rua tal. Sempre, A gente estava sempre em contato. E eu acredito que o sucesso tenha vindo em função disso, dessa liberdade que ele me deu para conduzir a equipe, motivar a equipe e fazer essas correções de falta de infraestrutura em determinados bairros, em vários bairros da cidade, né? A gente conseguiu, a gente chegou a pavimentar mais de 70 ruas. Hoje nós temos aqui uma demanda de mais de 200. E vai levar mais um tempinho para isso. Aí você está perguntando, Pedro, e por que você sai? É porque a galera acha que teve briga. Todo Não. mundo tá dizendo assim, olha, ouve aí. Eu posso falar dos fuxico? Adoro, adoro falar. Você tá aqui, a imprensa é livre, ela pode falar o que ela quiser. Existia um alinhamento, porém, na época das eleições presidenciais, né, as últimas eleições, houve um apoio a um outro candidato que não estava alinhado ao do prefeito e isso teria criado racha entre vocês. E as pessoas falam isso muito, falando do Silveira e do Baquite, porque a gente não nega nome, né? E aí a galera quer saber, houve ou não houve esse racha, afinal? Não, teve. O que aconteceu foi o seguinte: o Ricardo, de forma muito legítima e justa, ele é muito grato ao deputado federal Domingos Neto. Domingos Sim. Neto tem sido um parceiro incrível para a cidade de Quixadá. Pra você ter ideia, hoje está se aproximando de 5.000 famílias serem beneficiadas com água na torneira da sua casa. E antes tinha que ir buscar em cima do instrumento, numa carroça, num açude longe, ou esperar uma pipa d'água. E É hoje, uma realidade ainda em muitos locais. Né? muitas vezes ele conseguiu mandar emenda de custeio para ajudar na saúde, que a saúde é um gargalo. Pode ser, pegar aqui do norte a sul, você vai ter problema na saúde. Mas ele está lá presente, colaborando com o Ricardo. Essas pavimentações, ter conseguido essa nova ampliação de intertravado do lado esquerdo do centro da cidade, que é depois do Colégio das Irmãs. Então, gerou mais pedras que a gente pode utilizar para pavimentar outras ruas. Então, eu vejo uma parceria muito saudável para Quixadá com o deputado Domingos Neto. Máquinas, conseguiu agora uma patrol, mandou uma escavadeira hidráulica, um equipamento desse a mais de R$1 milhão. Então, ele tinha, como é que eu posso dizer, retribuir toda essa atenção que o Domingos deu a ele. Então, ele foi apoiar a chapa do Roberto Cláudio, que tinha como vice o Domingos Filho, pai do Domingos Neto. E eu entendo. Ele chamou o seu grupo. Eu disse, cara, eu não quero lhe atrapalhar, mas eu vou apoiar o Capitão Wagner. Pedro, tudo bem. Agora, se você puder, não dar muita publicidade, tá? Porque fica chato. Tem o prefeito, tem o secretário, tá de um lado, tá do outro. Eu disse, não, tudo bem, eu vou lhe respeitar. Você é seu amigo, agora minha esposa vai fazer campanha, meu pai vai fazer campanha. Meu filho vai fazer campanha, meus tios, todo mundo fez campanha para o Capitão Wagner. Mas meio que ela fazendo campanha sendo uma pessoa pública, Cartinha, de alguma forma era ele fazendo.
não tem como desassociar a imagem de vocês, gente. Eu falo, Pedro Mas foi Neto uma- já vai cartinha grudada. Ó, mas foi tão saudável isso, não teve arranhão nenhum. Não teve arranhão nenhum. E quando nós perdemos a eleição, porque o presidente que eu estava apoiando, Bolsonaro, perdeu, o governador que eu estava apoiando, perdeu. E eu senti naquele momento, se eu continuasse ali com o meu jeito, talvez eu fosse prejudicar o Ricardo. Para não prejudicá-lo, Mas que jeito. porque eu sabia que ia se aproximar algumas lideranças dele, Iam entrar em conflito com... né, em conflito, iam entrar para o governo dele, que eu não teria estômago para estar do lado. Eu não sei se ficou claro. É, Mas ele é Que meu você amigo. não era tão alinhado a essas pessoas, não necessariamente ao prefeito, a essas pessoas que poderiam se encaminhar para alianças mais próximas com ele. São pessoas que a gente combatia até determinado momento e hoje está tirando foto com ele, andando do lado dele, mostrando uma coisa que não é real. representando Quixadá em outros estados. E isso não é o deputado Osmar Paquete, Não é, não é. São vereadores que estão se aproximando dele só pelo fisiologismo de querer fazer parte de uma gestão. O que é muito comum, infelizmente, na política e que, de certa forma, marca o estereótipo do político, que é aquele que vai para onde está dando mais, né? É tipo assim, aonde é que eu vou ficar melhor nesse jogo todo? E aí vai se aproximando. E foi isso que te, de alguma forma, Foi. incomodou. E eu senti que esses 2 anos eu colaborei. É como se eu tivesse naquela Fez corrida muito. que você corre os 100 primeiro, eu corri os 200 primeiro metro, estava com bastão e deixei o bastão para outro. Aí tá aí o Arthur agora entrando, é um cara muito ético, muito correto. O atual. O atual. Somos perfis diferentes, cada um com as suas qualidades. Eu considero que eu sou aquele cara operacional, por eu estar sempre na rua, ouvindo o povo, acompanhando as demandas da equipe. E o Arthur é aquele cara analítico, ele é muito bom com números, está no escritório, planejamento. A gente sabe que os repasses, tanto estadual como federal, diminuíram para o município, então o Arthur está fazendo todo esse equilíbrio financeiro, fiscal do município, ajudando, para não deixar amanhã ou depois o município sentir um pouco mais. É muito Mas- diplomata você, viu? Bem diplomático. É. Mas eu tenho uma ótima relação com o Ricardo, estive com ele, o programa vai passar na sexta, eu estive com ele ontem, terça-feira. Somos amigos, fui com ele lá no São João dos Queiroz. Sempre que eu posso, faço uma sugestão. Ele é muito de ouvir, não só a mim, a todos. Nós sempre tínhamos reuniões de secretariado. Algumas sugestões que eu passei para ele, ele acatou. Hoje está aí o portal da entrada, o pórtico. Quando eu pensei, sentei com o arquiteto Rodrigo, eu digo, olha, faz uma referência direto ao Açude Cedro. Ah, então o portal foi algo planejado, pensado por você. Sim, Ficou lindo, não mas foi? sempre pegando, sempre compartilhando informações com todos. Eu tive a felicidade de ter o arquiteto Rodrigo ao meu lado, que é um cara extraordinário. Vocês entenderam, né? Que vocês todos estavam querendo saber. Houve briga? Tá rachado? Estão intrigados? O que foi que aconteceu? Vocês estão ouvindo? Essa pergunta foi respondida. Pronto. Agora, eu sempre, tem momentos que nós vamos convergir, eu e Ricardo. Tem momentos que nós vamos divergir. Eu sou muito de falar a verdade. Acho que é por isso que nós estamos até hoje, que a gente é muito parecido. Eu não vou me omitir de dar uma informação para o Ricardo, mesmo que ele fique chateado, contrariado. Eu sinto essa liberdade, ele sente essa liberdade. É isso. Mas teve alguma das obras que você tinha assinado, que estavam ali em andamento, que ficaram em aberto? Tinha alguma coisa quando você saiu que você gostaria de ter finalizado antes de sair? Tem uma em especial. A gente iniciou a pavimentação do Boto. Porque eu era menino, Do Boto, ai, era. eu era pivetinho. É? Eu era pivetinho, eu ia pegar passarinho depois do Boto, com uns amigos, né? 10, 11 anos. E eu passava ali, achava tão abandonado. E eu fui crescendo, cheguei aqui de novo, 40 anos, continuava do mesmo jeito. Aí, com essas sobras dessas pedras que estavam sendo retiradas, rapaz, vamos pavimentar o Boto, Ricardo? O Ricardo achou a ideia brilhante, deu total liberdade e assim nós fizemos. Chegamos a pavimentar, eu acho que próximo de 700 metros. A extensão total é 1.500 metros. Está
pegar, contemplar todas as casas. E começou a ter problema, máquina quebrava, a obra do intertravado parou, então eu não estava tendo mais pedra para continuar. Eu queria ter concluído essa obra. E eu estou na torcida que ela continue. Eu conversando agora com os servidores do município, eles disseram que vão retomar a obra agora no finalzinho de julho ou começando agosto, vão retomar essa obra. Essa questão agora de partido político está bem complexo, assim, porque a gente tem uma esquerda, direita, e a direita são vários partidos. A esquerda continua ali, o pessoal do PT, os maiores representantes, o centro, né? E o Ricardo é de qual partido aqui? PSD. E você é filiado Eu sou filiado ao PSDB. PSDB. Mas Sou do PSD. PSD. Você e poderia se candidatar? Você pensa em se candidatar para prefeito? Você toparia algo assim? Prefeito, não. Agora não. Agora não. Eu estou participando de um grupo político liderado pelo professor Damasceno. Sim. Eu tenho um carinho muito grande, tenho uma gratidão muito grande. Todo mundo passa por dificuldades. Meus irmãos mais novos, foi no período que minha mãe estava com dificuldade, atrasava o colégio, o Damasceno sempre, não, fica tranquilo, quando chegar no final, tal. Então a gente tem esse carinho Tem pelo uma Damasceno, eu tenho essa possibilidade, gratidão. né? Também, né? Ele sempre muito presente, muito atencioso com a minha É uma esposa, figura muito conhecida de Xadá. muito atencioso com meu pai, sempre que a gente está junto, minha mãe faleceu em 2012, mas o Damasceno sempre fala muito bem da minha mãe. Então a gente tem um carinho, tem um respeito, ele me convidou para fazer parte do grupo dele, e eu estou caminhando com ele. Esse grupo é quem? É um grupo hoje de 18 pessoas, né? Alguns nomes mais conhecidos. Nós temos lá o Babá, temos o Nilson Paraíba, lá do São João, nós temos a América Belchioli, do Campo Novo, nós temos a Marcela Pimentel, do Residencial, Fábio do Lelito, Kaique O Confiança, Confiança, né? Kaique Confiança, Kaique Fernandes, Dudu já foi vereador, De O Dudu Cosa. do doutor Roberto. do Carlos Lima, Doutor Carlos, doutor Carlos, sim. De Cosa também, de que é Cosa, também. a Eliane Barros. Uma Professora galerinha bem Damasceno, conhecida, né? Não, eu já falei, América Damasceno. América Damasceno. Ela é agente de saúde. Ah, tá. E aí você pretende se candidatar a vereador? Nós estamos ouvindo a população. Estamos caminhando, ouvindo muito, trocando, fazendo sugestões ao prefeito Ricardo. Estivemos reunidos com ele agora recentemente, onde nós mostramos a preocupação com a falta de emprego na cidade. É impossível a gestão municipal absorver e empregar todo mundo. É impossível. A gente precisa que a cidade se desenvolva, que atraia investimentos, seja na indústria, seja no turismo. E que hoje eu tenho um filho que está se formando, ele está, pai, como é que vai ser meu primeiro emprego? Ele está ralando, hoje ele está no Xerambim, Cartinha. Xerambim, tá 3 dias lá na Está estagiando em uma fazenda, ele está fazendo medicina veterinária. Nossa filha está fazendo comércio exterior. A Melzinha já morou na Alemanha, morou nos Estados Unidos, a Melzinha vai seguir. O João é porque é que nem a gente, ele quer estar aqui. Gosta daqui. Ele quer estar aqui no Xadá. Ele é o pai do primeiro neto? Da neta. Da Isis. neta. Então é isso. No momento, a gente está ouvindo, planejando, sugerindo. Tem agora um novo podcast também que a gente vai lançar. Eu sei, eu já assisti umas chamadas, né? É muito, muito. Vamos falar sobre isso. E você se candidataria novamente? Essa bola eu vou passar, ó, o Pedro Neto. Não mais, não mais. Não, eu acho que não. Sou muito grata, feliz, né, por ter Passado pela experiência. tirado também, né, ter conquistado esses 730 votos pela primeira vez, sem liderança. Então, assim, era uma coisa nova, né? Foi aquela conquista de porta a porta, com o apoio da família. Então, assim, foi uma experiência incrível, mas Deus me colocou em outro propósito, que eu vou continuar servindo do jeito que eu gosto, mas vai ser com a medicina. E essa bola, o meu esposo quis pegar aí, eu acho que ele vai, né? Porque o povo está querendo. Então, vamos ver, vamos esperar. Como vocês avaliam agora, falando de política direcionada de uma forma mais ampla, a atual gestão do Lula,
né? A gente teve foi muito complexo essas eleições todas. A gente pode dizer que não claro, pela porcentagem total de votos, né? Mas existe ainda uma polaridade muito grande no país em relação ao governo federal, né? E como isso está sendo estabelecido. Eu sei que as pessoas esperam assim, mudou de governador, mudou de presidente, mudou de prefeito, no outro dia tudo se transforma É, como Disney, mas a vida não é Disney, não é né? Disney. Mas esse primeiro momento, assim, qual é a análise como pessoas políticas, pessoas participativas de uma realidade política, que é oposição, né, inclusive ao governo federal, mas como é que vocês se percebem nesse momento, tanto, e vamos falar também, quanto o Estado também. Pedro, eu vou falar aqui, certo? Nessa transição, né, nesse novo governo, eu apoiei o presidente Bolsonaro, certo? E, assim, no comércio, né, falando nessa questão, não só eu, mas como todos os outros comerciantes, a gente está sentindo bastante. Por quê? Eu trabalho com consignado há quase 20 anos, e aí, no governo passado, o LOAS, BPC, Auxílio Brasil, né, estavam liberados para créditos, já que aquele benefício é para a vida inteira, né, ou até quanto durar. Uhum. E aí, foi bloqueado, né, está suspenso. Acreditamos que vai voltar no final de agosto, onde a procura está muito grande. Mas o que me assustou mesmo foi que esse ano teve uma baixa muito grande de verba para os municípios e foi aí que a prefeitura ela teve que fazer um corte. E Os muita, repasses né, os federais repasses, diminuíram. diminuiu Fundo de participação bastante. parece que caiu 33%. Então, como diminuiu esse repasse para o município, então teve que enxugar um pouco a folha. Então, muitos pais de família que ganhavam aquele um salário, que levava o sustento para a sua casa, está desempregado. E aí, segundo informações, eu gostaria muito que depois vocês pudessem pesquisar, ou até eu pesquisar também, a questão do Bolsa Família aqui em Quixadá. Né? Então, assim, teve um corte muito grande. Muito grande. E isso, querendo ou Isso já não, está comprovado ou é algo já. a ser revisto? Eu já vi vereadores postando, né, que no Brasil foi cortado quase 1 milhão de Bolsa Família. E isso afeta muito a economia, né? E assim, eu tô vendo muita gente também pedindo, que tinha parado um pouco. Tem gente, pronto, eu tenho uma colaboradora que ela diz assim, Cartinha, na época a gente tinha um auxílio, eu, meu marido, hoje a gente não tem mais nada disso. Então tá difícil, a gente só tem um Ela não salário tem Bolsa daqui. Família. Não tem. Né? Então, assim, e também o Bolsa Família, ele está demorando muito a ser ativado novamente. Por exemplo, minha tia era auxiliar de serviços gerais. Ela não está mais trabalhando. Então, ela precisa do Auxílio Brasil, né, para poder honrar Brasil não, Bolsa Família. Bolsa Família, desculpa, Bolsa Família, para honrar e ajudar no pagamento de uma água, no pagamento de uma luz. E ela já tem ido várias vezes ao CRAS, né, para poder se conectar novamente, se cadastrar novamente dentro do Bolsa Família, e aí está tendo essa dificuldade. Não, o governo não está liberando. Não, o governo não está liberando. Não. Então, assim, eu estou sentindo muito nessa parte. Você acha que vai ser uma coisa provisória, que logo vai... Quem tem fome não espera, dá para esperar muito, não, né? Eu gostaria que fosse rápido, que tivesse priorizar quem precisa, né? Pronto, eu acho que a gente não pode tratar essa mudança de governo de forma radical. O cara foi eleito, tá lá. Agora a gente espera que a oposição que hoje é feita ao governo federal que seja uma oposição propositiva, construtiva. Eu sou desse perfil. Vamos esperar mais um pouco. Eu ainda não vi nenhuma medida benéfica que o atual presidente tenha feito. Ele está um pouco perdido, está um pouco refém do fisiologismo dos deputados, que a gente sabe que é assim. Mas eu vou dar mais um tempo. Eu acredito que ele precisa de mais um tempo para a gente analisar precisamente. Até o momento, estou achando ele um pouco perdido, com medidas que ele quis fazer adotou uma medida para vender carros populares, Sim, imaginando que ia desafogar os pátios. Hoje as montadoras estão fechando.
Estão fechando turnos. A Volkswagen anunciou agora que vai fechar um turno. Trabalhava 3 turnos, vai trabalhar só 2. Uma outra montadora está anunciando que vai fazer demissão total. Então, são medidas que, quando o governo quer interferir nesse livre comércio, acaba atrapalhando. Isso a gente já viu lá na Argentina, isso a gente viu na Venezuela. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu vejo hoje o ministro Haddad com um pouco mais de bom senso do que o presidente. É tanto que um político que eu sou fã, que é o antigo ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, ele se reuniu com o Haddad e, tanto um lado como o outro, teceu elogios. Então, espero que esse equilíbrio, tanto oposição e situação, faça com que verdadeiramente o nosso Brasil caminhe melhor, dando oportunidade a todos. E em relação a Quixadá, se nós pudéssemos falar de oposição, nós temos oposição à atual gestão? Se a gente pensasse assim, não, peraí, a situação e essa aqui nós tem uma oposição forte, vocês já percebem, visualizam isso? Por exemplo, Hilário Marques. Seria na análise política de vocês, seria uma oposição nesse momento ao Ricardo? Ele abandonou o Xadá, né? Ninguém vê mais ele aqui no Xadá. Eu acho assim, eu acho que a época do Hilário passou. Quem quer se propor trabalhar para o Xadá tem que surgir novas lideranças. E eu falo, tem Sérgio Onofre, tem o filho do Dr. Mesquita, o Dr. Júnior. Mas acho que ele não quer, viu? Sei, mas são pessoas que a gente vê conversando sobre o Xadá. O momento do Hilário passou. O momento do Hilário passou. Eu acredito que o Ricardo vai ser reeleito, ele precisa desse tempo, porque ele está fazendo correções, porque você imagina, todo mundo sabe que os últimos anos no Xadá teve alguns desastres administrativos. Os 2 últimos, os prefeitos foram afastados. Né? Você pegou o João chegou a ser afastado, depois foi o Hilário chegou a ser afastado. Então você gera uma desorganização na máquina administrativa. E o Ricardo pegou esse governo e está reformulando, recorrigindo. O primeiro passo que ele adotou foi pagar a folha rigorosamente em dias, dentro do mês. Vem tentando, se esforçando muito para melhorar a saúde do Quixadá, que a gente sabe da dificuldade. Procurou parcerias para tirar esse atraso na infraestrutura do município. Só que ele não vai conseguir isso só. Ele tem que ter o governo do estado, tem que ter o governo federal. Você pegar Quixadá, eu estive 2 anos lá. Nós já estamos 2 anos e 6 meses agora. A CAGES, que é a responsável pelo esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, não investiu 1 metro de esgoto no Quixadá. Isso é inadmissível. Nós estamos em 2023. A partir do momento que você investe no tratamento de esgoto, você está investindo na saúde também. E não pode. Teve ampliação de abastecimento de água, mas o esgoto é o que está contaminando, levando doença. E uma das perguntas que tinham sido feitas era se você se aliaria, né, ao Hilário em uma possível oposição ao Ricardo. Então, acredito que essa pergunta já é respondida pelo... Coloca aqui quem quiser ser feliz aí. Eu não posso, que eu estou de dieta. Queria, não posso. Né? Mas, então, isso já responde a essa pergunta. Não tem essa possibilidade. Eu não vou dizer que eu possa... Ele é um ex-prefeito, tem experiência, já foi deputado estadual, deputado federal. Um dia ouvi-lo, uma contribuição da sua experiência, mas se aliar, caminhar com ele politicamente, isso não será possível. Quem seria, para você, se a gente pensar numa esquerda, tipo PT, um nome que poderia aí ser oposição ao Ricardo? Porque eu falo muito, por que eu estou perguntando isso, né? Pensa só, nós temos o doutor Ricardo, temos o Sérgio Onofre, né, que é um nome também. E aí eu fico pensando, mas essa tradição da esquerda, a esquerda ela sempre coloca, o PT sempre coloca candidatos seus, né? Ele tem essa tradição. Quem você acha que talvez fosse um nome, não tem? Não necessariamente para disputar uma eleição tem que ser de esquerda. Não é necessário ele ser de esquerda.
Ele pode ser o candidato e receber o apoio da esquerda, Uhum. tá entendendo? Mas, é o que eu volto a dizer, eu acredito que o Ricardo vai ser reeleito, ele precisa desses próximos 4 anos para dar uma cara nova à cidade, que ele já vem dando, e mostrar a evolução. Mostrar que conseguiu novos equipamentos públicos para a saúde. Ele está lutando muito para trazer um novo hospital para Quixadá. Essa parceria com o deputado Osmar é uma união e é salutar para o município. Eles dois juntos vão brigar para trazer esse hospital para o Quixadá. Eu vi Que uma entrevista. Xarambi já É, tem, né? eu vi uma entrevista do Osmar lá no Xerambim, ele dizendo, o povo me culpa porque o hospital foi para Xerambim e tal. Mas naquele momento foi praticamente uma decisão do governador Cid Gomes. E hoje o Osmar está se alinhando com o Ricardo na intenção de trazer esse hospital para o Quixadá. Eu estou acreditando que esse hospital venha. Hoje a cidade tem a faculdade de medicina, precisa. Essas meninas agora, a instituição fez um convênio com o hospital regional. Então elas vão ter que sair daqui uns 45 quilômetros para estagiar no hospital. Então, eu acredito que esse hospital logo, logo será construído aqui em Quixadá e funcionando e servindo a nossa população. Até porque também nós temos outros cursos de saúde Sim, também, né? enfermagem, Enfermagem. né? Curso Temos outras técnicos, perguntas aqui. Eita. Alguém viu nas redes de cartinha que você tinha ficado bastante incomodada com algumas alianças que o Ricardo firmou. Eu acredito que foi aquela pergunta que já foi feita. Você falou do Sérgio Onofre, né? De que é uma figura que já disputou uma eleição, né? E tem, né, já um nome já Uhum. conhecido. Você fecharia as portas para uma possível parceria política com o Dr. Sérgio Onofre? Eu acho que ainda tem salvo aqui. Na eleição passada, eu mandava mensagem para o Sérgio. Sérgio, vamos conversar com o Ricardo, ver a possibilidade de compor o grupo do Ricardo, tal, tal. E ele me deu algumas respostas particulares, mas sempre Uhum. me respondia. Eu acho que eu conversei com ele pessoalmente só umas 2, 3 vezes. Eu não tenho nada contra ele, acho a história dele muito bonita. Essa é um grande profissional, acredito que ele possa contribuir, mas volto a falar, nesse momento eu quero contribuir com a reeleição do prefeito Ricardo, acredito que ele precisa desse tempo, e nada impede que ele, o Sérgio Onofre, venha a ser um sucessor do atual prefeito, depois do segundo mandato, entendeu? Vamos falar do podcast? Porque Bora. eu vi a chamada, né? Vocês ali, e ele já deixou muito claro, vai ser uma conversa ordeira, vai ser uma conversa gentil, Hum. né? E aí, o Vanderlei, né, também, e você. O que é que nós podemos esperar de mais um podcast? Olha, gente, Quixadá, o interior, é, pulando assim na frente de muitas cidades, de muitas regiões. Eu acho que além das faculdades, nós estamos ficando conhecidas por uma região de muita informatividade, né? Nós temos uma tradição de rádios aqui, né? Antigamente, e aí a gente começou com as diversas redes. Eu acho que, inclusive, a gente precisa de um curso de jornalismo aqui em Boa Quixadá, ideia. porque nós temos, né, muitos bons profissionais que são tradição, né, e uma tradição empírica, né, que são pessoas que cresceram aprendendo a fazer rádio, são grandes comunicadores. E agora, além do Pumpcast, que é um podcast de entretenimento, conversando com pessoas da cidade, o IDCast, que está trazendo pessoas não só da região, mas também do Ceará, conhecidos, cearenses conhecidos pelo Brasil inteiro, então tem muita novidade chegando. A gente vai ter um novo podcast aí voltado para discussões políticas. Fala um pouquinho como se originou a ideia, o que é que se pode esperar do podcast. Olha, o De Frente com a Imprensa não vai tratar só de política. E o engraçado é que a concepção desse podcast, nasceu praticamente na rádio. Eu vou dizer por quê. Quando eu estava como secretário de urbanismo, nós tínhamos uma rádio em Xadá que o pessoal fala assim, tem a rádio da situação e tem a rádio da oposição. Normal no interior. Aí a rádio da oposição, que era apresentada pelo senhor Vanderlei Barbosa,
Estava todo dia cobrando, falando de um problema num determinado ponto, uma lâmpada queimada no canto, um buraco, um esgoto, isso, aquilo, outro. E eu achei aquilo tão importante, aquela oposição contribuiu tanto com a minha secretaria, porque eu tinha uma pessoa trabalhando de graça para a gente, para dizer onde é que estava tendo os problemas, para a gente ir lá corrigir. Por isso que eu digo que a oposição é importante. Quando está todo mundo só de um lado, É complexo. bajulando, dizendo que está ótimo, que isso, aquilo, outro, você esquece e não vê os É o problemas. termômetro, a oposição é É. necessária. E naquele momento, o Vanderlei Barbosa sempre foi muito atencioso. Sempre que ele falava alguma coisa, eu pedia: eu posso participar do programa para explicar isso, aquilo, outro? Ele me recebia e me atendia muito bem. Então, eu acho que naquele momento contribuiu para o município. A gente fez algumas correções na cidade, ajeitava esses problemas que iam acontecendo. Tinha um grupo, deu uma ventania tão grande, acho que era 10 horas da noite. Uma árvore na Praça José de Barro caiu, quase das acidentava antigas. todo mundo. Um pé de Benjamin, Foi. sei lá. Grande, gigante. É tanto que ela caiu e ocupou uma faixa da Praça Castelo. E o pessoal falando: não sei o que, caiu a árvore, duvida a prefeitura ir tirar. Eu estava em casa, 10 horas da noite, peguei o rapaz que trabalha comigo, o meu morador, e fui lá com ele, chamei mais um outro colaborador da prefeitura. Nós tiramos, desobstruímos a rua, recolhemos material todo e tal. Mas por quê? Porque estava lá a oposição reclamando. Por isso que eu acho que a oposição é sadia para uma gestão. Na democracia é super necessária a Sim. oposição, né? Eu acho que quando em algum lugar que não existe oposição, nós não temos mais uma democracia, nós temos uma ditadura, né? Verdade. Então é necessário. E aí surgiu a ideia do podcast. Surgiu a ideia, convidei o Vanderlei, ele tem toda essa expertise na apresentação, na entrevista, na cobrança. Convidei aqui, está aqui nos bastidores, o jornalista Franzé Cavalcante. Ele vai ficar na parte editorial, ele escreve muito bem, lê muito, tá? Vai ajudar. E a produção ficou com o DJ Jacaré. Ele Sim, montou muito um conhecido. estúdio, tá lá o estúdio dele começando. Como nós somos amigos, conhecidos, estamos indo para o estúdio dele para ajudar que o estúdio dele se desenvolva, cresça. E a gente fez questão de levar o de frente para a imprensa lá para o estúdio do DJ Jacaré. Então você disse que não vai ser apenas discussão política. O que é que nós podemos esperar mais? Nós vamos ser muito propositivos, nós vamos debater, vamos convidar. Eu posso falar já o que a gente imagina? O homem aqui é livre. Você está, olha só, são bolsonaristas, né, conversando com uma pessoa da esquerda. Porque O bom é isso, embora entendeu? eu não esteja afiliada a nenhum partido, eu sou feminista. Então todas os meus ideais são mais alinhados Com a à esquerda. E o legal é falar sobre isso, e a gente está aberto aqui, não precisa esconder nada, pode falar. Nosso primeiro programa vai ser sobre desenvolvimento econômico. Provavelmente, quando esse daqui estiver passando, nós já tenha ocorrido o nosso Você programa. só não coloque no mesmo horário. Não, o nosso é na quinta. Vai ser na quinta. Nossa, é na quinta, de vocês é na sexta. Queiram ser concorrência minha. Não. Aí nós vamos falar de desenvolvimento econômico. Quais as alavancas nós estamos acionando para desenvolver o nosso Quixadá, gerar emprego? Você Tá vai entendendo? pensar, Atrair vai ser investimento. uma coisa local ou vocês pensam expandir? a Esse discussão? primeiro, ele não vai ser só local, porque nós vamos trazer números de cidades vizinhas, vamos trazer números do Quixeramobim, de Limoeiro, de Russa, até para fazer um comparativo. Eu acho que essas 4 cidades elas são Muito parecido. parecidas. Já o segundo programa, já que nós temos uma Câmara de Vereadores, nós estaremos convidando 2 vereadores, um da situação, um da oposição, vamos debater junto com ele, ouvir a ideia deles, saber quais são as dificuldades que eles têm na Câmara, será que tudo que eles imaginam que é possível resolver no Quixadá, eles têm o apoio da Câmara com os outros pares? Aí o terceiro programa já vai ser voltado para a falta de alguns equipamentos públicos na cidade da parte judiciário. Vai estar participando o presidente da OAB, Davi Por Deus, vai estar participando o diretor da Polícia Civil, doutor Marcos Damasceno. O quarto episódio, nós já queremos falar sobre a agricultura familiar, sobre o agronegócio, sobre a pecuária. Então, vai ser vários temas que nós vamos debater sempre com convidados. Só esse primeiro, que é para a gente explicar o programa, né, Franzé?
explicar o programa, dizer como é que vai ser o funcionamento dele, que vai ser nós três na bancada, e nós esperamos contar com a sua audiência. Ah, com certeza. E a audiência dos IDCast. IDCast. Sim, com certeza, com certeza. São assuntos pertinentes a Quixadá, né? E também eu acho que nós temos uma grande missão quando a gente traz pessoas públicas aqui para contar um pouco da história de vocês e da história na política também. A gente tem uma grande obrigação de educar as pessoas em relação à política. Não somente a questão da política partidária, vote nesse partido ou naquele partido, nesse grupo ou naquele outro. Mas é porque quanto mais a gente fala de política, de questões relacionadas à saúde pública, ao urbanismo, ao repasse, a gente vai, de alguma forma, educando politicamente o nosso povo, né? A gente ainda tem no Brasil uma grande dificuldade, a gente não aprende política na escola, né? Por isso que muitas vezes a nossa forma de vivenciar a política é pão e circo, né? A gente não tem, às vezes a gente é muito apaixonado, emocionado, quase como se a gente estivesse assistindo o jogo do Vozão, né? Sou Vozão também. Né? O Vozão é minha amante. O meu time do coração é o Vasco da Gama. Eu vi. Mas é tudo alvinegro, né? Então tá tudo em família. Pior seria se eu tivesse com. Ai, mas eu tinha que respeitar, fazer o quê? Eu entrevisto o bolsonarista, mas do Leão. Tô brincando, gente. Mas, assim, é muito importante um podcasts e toda essa parte jornalística que discute a questão política para que a gente possa trazer essa educação, porque isso já deveria estar nas escolas, né? Saber, às vezes eu vejo que a população não sabe muito o papel do governador, o papel do prefeito, o papel do vereador, o papel do secretário. Às vezes a gente tem uma dificuldade justamente por causa dessa emoção. E vai ser muito legal, e com certeza eu vou assistir. E quando tiver qualquer debate que envolva questões femininas, estou lá. Aí, né? Quem sabe você não vai ser uma. Franzé, bota a mulher na relação para ser convidada aí, Franzé. Aí. Vamos Tá lá. aqui, bom. Mas vamos voltar agora. A gente falou da vida, foi para a política, e agora para a gente finalizando de uma forma mais amena. Menina, tu é garota propaganda da cidade inteira? Tu anda de loja em loja. Como é isso? Tu pega o carro e vai de loja em loja. Porque eu pego os stories, eu passei a semana olhando os stories da mulher, né? Aí eu pego a história, ela diz, essa minha tá Casa Dantas. Era Casa Dantas? Dantas Importados. Aí quando eu ando mais um pouquinho, outra loja. DCF Distribuidora. Menina, Atrativa, como é tudo. isso, menina? É o teu Na trabalho verdade, atual? Na verdade, surgiu assim. Ainda tem lá, viu? Criadora de conteúdo, influencer. Oh, meu Deus, a mulher é 1001 utilidades, né? Você vira nos 30 para honrar os compromissos? Bem assim. Ainda pega o marido para fazer uns teatrinhos de vez em quando com a questão da Eu luz. pego ele, né? Para poder fazer aí do DH solar. Lá em casa é assim, eu sou feminista, mas lá em casa a última palavra eu deixo sempre pro meu marido, sim senhora. E lá, lá parece que é um pouquinho assim também. Não, assim a gente conversa, né? Mas essa questão, né, de estar aí divulgando, é mais um trabalho que surgiu. E assim, eu não sou profissional nessa área, né? Eu não sei editar muito bem os meus vídeos, mas eu acho que por ser tão natural, eu acho que as pessoas gostam. Porque é melhor você ser natural, você ser verdadeira. Sim. E aí, quando alguém, às vezes eu tô lá na Dantas ou na DCF, alguém chega e diz, tu é a Cartinha, né? Eu digo isso aí, conheci só pela tua voz, só pelo teu jeito. Então, assim, me abraça, sabe? Hoje eu tava na fábrica de óculos e uma menina lá do São João dos Queiroz chegou lá e disse, eu vim por causa da Cartinha. Então, assim, isso é muito bom. E eu sempre pergunto aos meus parceiros o que é que eles estão achando, né, do meu trabalho, o que é que eu posso melhorar. E eles, Cartinha, tá ótimo. Eu achei massa a Bruna da DCF, eu disse, Bruna, e aí esse mês nós vamos renovar? Ela disse, você vai ficar aqui comigo até você se formar. Então, assim, e eu vou sentir quando você se formar que você não vai mais poder vir. Então, assim, eu me dedico muito, tudo que eu faço. Eu me dedico, assim, além dos 100%. Entendeu? Então, assim, para mim, ajuda muito, né, essas divulgações. Financeiramente. E financeiramente também, porque eu tenho uma faculdade que muitos acham que eu tenho bolsa, eu não tenho 50 centavos de desconto lá.
né? Tem dias que eu acordo de madrugada, eita, Pedro, como é que eu vou pagar o boleto da faculdade? Às vezes a gente atrasa, às vezes a gente paga em dias, enfim, vai realmente se virando nos 30. E aí veio a Dantas Importados uma vez e disse, Cartinha, eu gosto muito dos teus conteúdos, você quer fazer propaganda para cá? Quanto é que você cobra? Eu não cobro nada. Eu digo, se você quiser me dar 2 cestas básicas, eu aceito para eu dar para alguém. Você é bem Começou desinibida assim, com a câmera. começou assim. O Elísio, né, o filho, e o o Luan também, que é filho dele, então começou dessa forma. Uhum. E daí depois a mãe da minha netinha disse assim, por que que a senhora não começa a cobrar? A senhora é boa. Ela que me disse isso. E aí eu disse, eu vou fazer, vou ver se dá certo. Então eu fiz, uma amiga minha, a Letícia, fez tipo um cartãozinho, né, mostrando os meus pacotes. E aí as pessoas começaram a me procurar e tá dando certo. É isso. Tá trabalhando. Tô trabalhando. E qual é a mensagem que vocês deixam, né, para os nossos seguidores? Fiquem à vontade, a câmera é de vocês. Pronto, então eu vou falar. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Nós aceitamos vir aqui para realmente, né, expor, falar como nós somos, pedir desculpa a alguém nesse meio político. E tem alguém que Não sei, precisa porque pedir às vezes desculpa? tem Tem gente uma que não discussão gosta muito da política. gente, né? Que não gosta No muito caso. ou que gosta. E assim, a política, ela traz pessoas para te amar e pessoas também que não gostam de você, né? Então, assim, a gente procura sempre fazer o bem. Então, se essas pessoas que às vezes têm alguma chateação ou que não gostam muito do seu jeito, procure não julgar as pessoas. Primeiro conheça a história dela, de onde ela veio, como foi que ela chegou até ali. Né? Então, assim, eu acho que nada melhor do que um diálogo, para poder realmente dizer assim, não, eu tive o prazer de conhecer aquela menina. Uma vez, uma colega minha, a Ellie Fitness, ela disse, teve uma ventania aqui muito grande de Quixadá, e lá em casa caiu 5 árvores. E aí, uma mulher que era da oposição disse assim, bem feito. Aí ela disse, mulher, não diz isso não, porque a Carta é uma pessoa tão boa. E a mulher, acho que ela nunca nem tinha trocado nenhuma palavra comigo, nem um oi, sabe? E aí, ela disse, depois tem o prazer de conhecer a Cartinha. E Acho que tem a ver com isso que eu falei, a falta de educação política, porque você é um partido eu sou oposição, eu penso diferente, então eu vou odiar essa pessoa. olha, Né? esse semestre eu tive o prazer de ter A um crítica, professor. não é a caminhada política, mas a crítica se torna sendo a pessoa, né? E não sua. Entendeu? Esse semestre eu tive um professor, vou até dizer o nome dele, o doutor Alman. E o doutor Alman, ele acompanhou muitos anos o ex-prefeito aqui de Quixadá. E aí, quando ele foi meu professor, ele só deu umas 2 aulas lá, porque realmente ele é muito bom e ele é muito solicitado, né, nos hospitais, maternidade, enfim. E eu cheguei para ele e disse assim, sabia que eu tinha uma impressão do senhor completamente diferente? Eu não sei se era porque a gente era de partidos, né, opostos. Então, eu posso lhe dar um abraço? Porque o senhor é nota 10, o senhor é um exemplo de médico, de ser humano. E aí eu dei um abraço nele. Então, às vezes, eu sempre peço muito a Deus para que eu não julgue as pessoas sem conhecer. Então, eu espero, né, que vocês que estão assistindo aí, que estão aí de casa, que estavam ansiosos, assim como eu achei até leve, viu, meu povo? Porque eu pensava que vinha muita coisa. Mas achei muito massa. Ixi, tinha mais coisa? Não, pera, calma, Não, deixa é eu ver porque aqui. teve uma aí que você começou a ler, mas aí passou a pergunta pro Penedo, você Não, me perguntou, porque na verdade ele respondeu, né, que era a questão se tinha ocorrido, você tinha ficado incomodada com alguma aliança do doutor Ricardo Silveira, que foi justamente a pergunta que ele tinha respondido, né, que Como eu era... respondi lá, a pessoa dele eu admiro demais. Demais, demais mesmo. E não sou eu, como vários comerciantes quixadaenses, a gente não gostou de algumas uniões, né? Que ele se uniu, foi pro lado dele, aí a gente pergunta por quê. Então, assim, eu voto no doutor Ricardo novamente, né? Que eu tenho um carinho, uma admiração. Ele trabalha demais. Às vezes eu e o Pedro, a gente fica falando lá em casa, meu Deus, o que é que ele toma? Ele é a mulher dele, porque assim, são ativos demais. E uma das coisas que eu acho mais bonito que eu já disse para ele é que todo domingo, faça sol, faça chuva, tenha festa ou não,
eles estão lá na casa do Senhor agradecendo e pedindo sabedoria. E eu acho isso muito massa para todos os casais, de verdade. Eles estão lá na igreja. Pois é, mas eu acho que essa a questão, acho que todo mundo estava querendo saber, além dessa questão do Pedro Neto, é porque assim, criaram a situação do Pedro Neto com o prefeito e uma situação sua com a primeira-dama. Então vocês percebem que existe uma visibilidade muito grande, por isso que eu digo, as pessoas gostam muito de vocês e, ao mesmo tempo, essa visibilidade também traz as pessoas que criam aí as visões, E a né? Astra não é de Quixadá, né? Então, assim, eu acho que ela se aproximou de muita gente que conhece Quixadá realmente. Então, assim, ela tinha que andar com algumas pessoas que conheciam Quixadá, né? Então, assim, a gente teve uma relação muito forte de amizade. Agora a gente realmente está um pouco distante. Por eu estar na faculdade também, e ela por estar mais ativa, né? Como primeira-dama, fazendo seus trabalhos, né? Sociais, e visitando o CRAS, e fazendo N coisas. Mas, assim, eu tenho respeito por ela, tenho respeito por ele. Enfim, a política é isso. Tem coisas que eu não concordo, eu vou lá e falo, sabe? Às vezes ele posta alguma coisa, eu não estou mais comentando muito para me resguardar mais um pouco, focar na minha faculdade, enfim. Porque cansa Cansa. também. É difícil. Mas eu falo, olha, eu sou dessas. Quando eu concordo, eu concordo. Quando eu não concordo, eu não concordo. Então, talvez seja isso que, às vezes, né, as pessoas... Porque bajular, minha filha, não é comigo. Não Também bajulo não sei ninguém. bajular. Não sei. Pedro Neto sabe disso. Só a mim, Então, que só ela bajula. agradecer. Você me bajula, viu? Vai nessa. Não, eu só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer lhe conhecer, Kelly. Você é encantadora. Obrigada. Eu já percebia pelos vídeos, mas pessoalmente ainda Não mais. é, menina? Muito bom, com todo o carinho e atenção que vocês deram. Espero ter contribuído de alguma forma. E no próximo vai ser o inverso. Ela que vai estar lá no nosso podcast, viu? Pois eu fico muito feliz com a presença de vocês. Eu acho que esses debates, essas conversas são necessárias. Acho que as pessoas querem saber e a gente quer perguntar, né? O IDCast está aqui sempre aberto para vocês. Vai ter outras oportunidades, as coisas vão caminhando, né? Com certeza nós iremos nos encontrar em outro momento. E você que está aí nos assistindo, não esqueça de indicar o IDCast para os seus amigos. Nos sigam no Instagram, se inscrevam aqui na página do YouTube e também naquela rede vizinha, né? No TikTok. Nos sigam aí em todas as redes. E até a próxima entrevista. Posso fazer um? Pode, vamos. Marca. Menina, não sei por que tô.